Salve, amigo do Auto Vídeos! Que carro é esse aqui? É Fiat Toro ou é Fiat Strada? Essa daqui é a Mini Toro Bezerro. A gente está falando aqui da nova Strada, modelo tão aguardado ao longo do tempo. Afinal de contas, a gente vinha de um projeto jurássico, mais de 20 anos no mercado, e agora ela chega com novidades. Uma delas, sente só, cabine dupla com 4 portas. Quem diria que a gente iria ver uma picape compacta nessa configuração? Só que o que chamou a atenção desde as primeiras imagens é justamente essa semelhança, a assinatura geral, digamos assim, semelhante no design em relação ao que a Toro trouxe para o mercado. Mas é aquela história, né? A Toro chegou realmente de forma avassaladora, vendendo muito. Então a Fiat viu que aquela receita era bacana e aplicou na sua campeoníssima de vendas também no segmento das picapes leves, das compactas, e por isso a gente está aqui ao lado da Strada. E essa cabine dupla aqui é a versão top Vulcano. Aí surgem algumas dúvidas que de repente não deveriam existir, mas a gente compreende que em função do mercado, das variações, de repente muita gente vem perguntando para nós, e a gente sente pesquisas a respeito disso também, será que vale a pena comprar uma Strada cabine dupla topo Vulcano ou de repente a versão de entrada Pad Boy da Fiat Toro, a Endurance? Esse vídeo aqui é para você ter uma luz caso você esteja com essa dúvida e queira entender também quais são as principais diferenças de propostas em relação a esses dois modelos. Vamos começar pelo que interessa numa picape, a caçamba. A gente está falando aqui de uma capacidade de carga de 650 kg na cabine dupla da Strada e a Fiat Toro de entrada são 550. É curioso isso, né? Mas a Strada tem uma caçamba que tem uma perspectiva legal em termos de dimensões e isso acaba sendo muito bacana. E vale lembrar também, né, aquela característica clássica histórica da Strada, da suspensão traseira, muito resistente, muito robusta, foi mantida aqui nesse modelo. Então a gente tem o eixo de torção, mas a gente tem a suspensão com feixe de molas, entre aspas, não chega a ser um feixe porque é uma peça única. Então a gente tem aquela questão do aspecto semi-elíptico, mas isso traz mais robustez. E do outro lado, quando a gente pensa na Toro, ela tem uma plataforma mais moderna, a gente vai detalhar daqui a pouquinho, mas ela conta com suspensão baseado em multilink, o que a torna mais parecida com um carro. Mas eu comecei falando aqui justamente do ponto que interessa, porque afinal de contas, tudo vai depender muito da sua necessidade, nesse caso. E quando a gente fala em necessidade, um aspecto que é extremamente importante para você considerar é o seguinte: na hora de você pensar em comprar um carro e você está em dúvida, a gente tem uma novidade sensacional para você que vai fazer você superar todas as suas dúvidas. Olha só, é o Código dos Carros. Lá você tem os 8 passos, os 8 segredos definitivos para saber qual é o melhor negócio para o seu perfil, acertando efetivamente o melhor custo-benefício, qual vale a pena para você, escolhendo com segurança, fugindo das ciladas do mercado e mais do que tudo, você pode economizar de 3 a 30 mil reais em até 3 anos. Então, por um preço simbólico, você vai ter acesso a tudo isso e inclusive tem um bônus lá especial com o nosso simulador de custos financeiros, do jeito que a gente ensina aqui, envolvendo toda a equação financeira, uma estimativa de impactos financeiros por 4 anos da Strada Vulcano. Então está aí um bônus, acessa lá o códigodoscarros.com.br, por um preço simbólico você vai ter acesso a tudo isso. E eu falei aqui da questão da necessidade justamente porque as características dos dois modelos são muito diferentes, apesar deles serem parecidos para quem olha de um jeito muito rápido. E mais do que tudo, a questão é que nenhum dos dois tem características perfeitas. Então é por isso que você vai ter que ter muita clareza sobre o que é prioritário para você e o que não é. Afinal de contas, os dois modelos aguardam novidades significativas no mercado no momento que a gente está gravando com eles, e então você vai ter que ter clareza sobre o que importa para você e o que não importa. Então vamos começar a falar no aspecto geral. Quando a gente olha o porte, efetivamente a Strada é uma picape menor. Isso pode ser interessante para quem efetivamente não tem muito espaço em vaga de garagem, quer um carro com proporções melhores. Agora ela conta
com uma plataforma e com um projeto que traz elementos derivados do Argo, do Uno, do Mobi e da Fiorino. A gente conta isso tudo no teste completaço que já está disponível aqui no canal. Lá você vai ver todos esses detalhes. Mas a plataforma trouxe muitas evoluções. Uso de aços de ultra resistência. Isso tornou a estrada maior em dimensões por todos os lados e mesmo assim ela ficou mais leve. Se ficou mais leve, isso daí ajuda na questão do consumo de combustível, o que é melhorado também pela questão do novo motor 1.3 que vem do Argo, é o Firefly aqui, mas também não é tão empolgante. Você vai ter a questão ali dos 109 cavalos. Só que esse conjunto todo vai se tornar muito mais econômico do que a Fiat Toro. Olha só o comparativo aqui do Inmetro. Presta atenção nesses números, porque você vai ver que a estrada é muito mais econômica para quem está fazendo essas comparações. Fica de olho e é por isso que aqui no Autovídeos a gente sempre fala tanto dos aspectos financeiros envolvidos. Ao passo que a Toro conta com motor Jurassic 1.8 e torque, enquanto não chega o 1.3 Turbo Firefly lá na nossa queridíssima Toro, ela tem esse motor antiquado que a gente já falou, destacou aqui no Autovídeos. Só que para quem está pensando em comprar uma Endurance, vamos falar aqui da faixa de preços? Por enquanto, essa versão aqui chegou custando na faixa dos 80 mil reais, só que a gente sabe que os preços têm variado muito aqui no Brasil. Mas vamos estabelecer esse comparativo inicial aqui. A Toro, na Endurance, vai ter a primeira versão com câmbio manual 96 mil reais e com câmbio automático ali, que é o iZin de 6 velocidades, não é o 9, não da diesel, ali a gente vai ter na faixa dos 103 mil reais. Isso mostra quais são as possibilidades de conjunto e a estrada, por enquanto, só tem o câmbio manual, que vem da onde? Do Argo. É um conjunto de coisas para a gente montar esse quebra-cabeças para vocês. Então a gente estava falando desse aspecto, então apesar dela ter um entre-eixos bastante interessante, é evidente que o espaço interno vai ser muito menor. E é importante lembrar que a gente tem, por exemplo, a porta aqui vinda do Mobi, a coluna A vinda e o para-brisa vindos do Uno, e também o interior ali muito baseado no Mobi, mas com mais sofisticação. Então você vai ter um nível de requinte bem menor, efetivamente, do que aquele que existe na Toro mesmo, na versão de entrada. Só que a versão de entrada da Toro é aquela coisa, né? A gente vai ter rodas muito simples, a gente não tem nem sistema de som, então vamos depender de pacotes para multimídia e para outras coisas para deixar a Toro de um jeito mais bacaninha, mais atraente. Então são outros aspectos que você precisa levar em conta na hora de você tomar essa decisão. Só que aqui, olha só como é interessante, você vê que uma tem alguns pontos e a outra tem outros positivos. Então você tem que ver para que lado você vai levar o seu cobertor. A Toro não conta com airbags laterais nem na versão Stops e agora a Vulcano já traz esse dispositivo. E quando a gente fala de segurança, você sabe, o Autovídeos ergue fortemente a bandeira da segurança e isso é extremamente importante. Só que olha só de novo, a gente aqui não quebra-cabeças. Por quê? Porque a Toro foi submetida ao crash test do Latin NCAP e obteve uma excelente nota. E por enquanto, quando a gente está gravando esse vídeo, a estrada ainda não foi submetida. É uma incógnita. Então, se você está vendo esse vídeo um pouquinho depois, dá uma olhadinha lá no site do Latin NCAP para descobrir qual foi a nota de segurança desse modelo aqui. Isso tudo vai fazer diferença de forma significativa na hora de você escolher qual vale mais a pena para você. Então, como eu estava falando da questão de espaço, efetivamente a Toro vai oferecer isso daí de uma forma bem mais tranquila, inclusive se você precisa carregar 5 ocupantes. Agora, um outro ponto aqui que é extremamente importante diz respeito à questão do porte, né? Muita gente acaba escolhendo o carro aí pensando na questão de status e tudo mais. A gente, lá no nosso Código dos Carros, explica muito bem o que leva as pessoas a pensarem nisso, como conciliar o lado emocional, mas a Toro acaba tendo esse lado maior, só que você precisa prestar bastante atenção se faz sentido para você ter uma picape maior do que a estrada e se esses pontos vão ser favoráveis para você ou não. Quando a gente chega aqui na parte dianteira, a gente nota que ela tem o conjunto aqui visual, o design, muito mais parecido com a nova linguagem visual da Fiat e também a gente não tem aquela estrutura, né,
de farol duplo da Toro, que tem gente que adora, tem gente que não gosta muito. A estrada aqui também vai trazer muito mais flexibilidade no uso urbano, por ter dimensões menores. A Toro tem trechos grandes, não esterça tanto, então às vezes algumas manobras em lugares apertados, isso daí também pode ser um aspecto comprometedor. E um outro lado aqui que é bastante importante é o seguinte: a gente já falou de vários aspectos do lado financeiro, do lado da segurança, e do lado financeiro é sempre muito importante você proteger o seu patrimônio. E aqui no Brasil, você sabe, seguro é essencial, tanto para você resguardar o seu bem, como para se proteger de danos causados a terceiros. Para isso, você pode contar com os nossos amigos da Exponencial Seguros. Acessa lá, porque você pode fazer sua cotação de um jeito rápido, fácil e simples, e vai ter acesso às melhores seguradoras do mercado para você garantir sua tranquilidade agora. E se você quiser saber o preço do seguro dessa versão aqui, Vulcano, vê o vídeo completaço que está aqui no canal, e também o da Toro também tem a estimativa do preço de seguro. Antes de eu continuar falando aqui, quando a gente estava pensando em gravar, e para quem está com saudades aqui do Conrado Navarro, a gente não está gravando junto em função de questões de distanciamento social. Ele mora em Minas Gerais, a gente está gravando aqui em São Paulo. E eu, no dia anterior, falei: Navarro, comenta alguns aspectos aí do que você acha em relação a Toro e também a Estrada Top, porque efetivamente a gente tem um intervalo de preços aí que não é tão pequeno assim, mas às vezes tem as pessoas que pensam que de repente vão parcelar uma Toro ali, vão conseguir diluir isso ao longo do tempo. Será que vale a pena dar um passo um pouquinho superior e ficar com o carro por mais tempo? Então, apesar da gente ter uma diferença significativa, principalmente se você equipar de um jeito melhor a Toro, pode ser que isso daí, para algumas pessoas, ainda cause dúvidas. Então eu falei: Navarro, comenta aí. Ele mandou um áudio bastante interessante. Então vamos ouvir alguns pontos aí que o Navarro também trouxe para enriquecer esse papo. Eu vejo muito a questão da Toro como o lance de você estar numa picape que não é uma média, mas que disfarça bem pelo porte. Então você tem a pessoa mais da cidade, que quer um pouco mais de presença, status, e isso é o que pesa mais. Então pode ser que aquela pessoa que venha comprar estrada porque gosta de picape já vê na possibilidade da Toro de passar um pouquinho mais de imagem, um ambiente menos rústico. E a estrada topo como a opção mesmo para o cliente da Adventure e para aquelas pessoas que eventualmente querem novidade, mas uma novidade capaz de também poder fazer um pouco mais do serviço sujo, né? Então eu vejo assim, a estradinha de topo ela tem um apelo muito interessante para o cliente fiel de estrada e para aqueles caras que são fãs dessa ideia de um carrinho aventureiro, né? E aí uma picape aventureira com uma capacidade de carga como ela, com 4 lugares de fato, né? E não mais uma cabininha estendida vagabunda, ela serve bem esse propósito, porque aí ela está completinha, com uma tela inclusive melhor ali de alta definição e tal, mais atualizada, apesar de ser um carro mais simples do ponto de vista de projeto. Então eu acho que ela tem um apelo bem interessante. Bacana demais isso tudo, e olha só como esse vídeo está ficando profundo aqui, mais do que a gente esperava. Bom lembrar que a gente está falando de duas picapes que não oferecem o 4x4, são picapes monobloco, não são aquelas raiz para encarar o batente extremamente pesado, como a gente sabe. E claro, a Estrada tem um histórico de robustez que foi o que a fez se tornar uma líder de vendas de uma forma fabulosa. Esse modelo aqui conta, por exemplo, também com o e-locker, né, que é a possibilidade de você, se tiver ali com uma roda patinando e tal, o sistema vai pinçar a roda que está ali nessa situação mais complicada e vai transferir a força para outra, e você vai conseguir sair de uma enrascada ali de uma forma melhor, coisa que, por exemplo, não está disponível na Fiat Toro. Mas tá aí, esse daqui é um cenário básico para você ter ideia dessas diferenças, porque aqui no Autovídeos a nossa ideia é sempre exterminar do jeito definitivo as suas dúvidas, buscando sempre o melhor negócio. Afinal de contas, no Brasil o carro é caro para comprar, para manter, e tem depreciação e tudo mais. Então fica ligado sempre com a gente, porque dicas do mundo dos carros, caminhões, ônibus, picapes, caminhonetes, tudo isso você sempre confere aqui com a gente. Então lembra de se inscrever aqui no canal, ativar as notificações
E também acompanhar a gente no Instagram, Facebook, tem o grupo da família Autovídeos lá no Telegram e os nossos podcasts. Agradeço demais pela atenção, deixe o seu comentário, afinal de contas, em qual delas você iria? O veredito só pode ser aquele tradicional, no sentido de que não existe um melhor carro teoricamente. Quem fala isso está mentindo para você, porque o melhor carro vai ser aquele que se adequa melhor às suas necessidades e às suas prioridades. Por isso a gente trouxe esses dois cenários para que você possa ter em mente quando for escolher o seu veículo. Então essa ideia de você escolher segundo o seu perfil, mas também tem um temperinho a mais aí para você que de repente enxerga os usados como uma opção, você também pode optar por uma Toro usada, mais equipada, mas é claro, é importantíssimo você tomar todos os cuidados e precauções que estão lá no nosso Código dos Carros. Então valeu demais, obrigado pela atenção, grande abraço!